Olá pessoal, espero encontrar a todos muito bem. Me chamo Caio Nascimento, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de estar compartilhando com vocês alguns pontos que eu anotei nesses 2 dias de CPI, né, no dia 3 de agosto e hoje, 4 de agosto, o dia que eu estou gravando esse vídeo, a noite que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, é, nesses 2 últimos dias, pessoal, se eu não me engano, a CPI voltou a funcionar no dia 2 ou no dia ou ontem, né? Não me recordo exatamente, mas sei que vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito extenso, então vou falar um pouco mais rápido. Sei que ontem, enquanto eu trabalhava, eu coloquei em uma aba minimizada do Google Chrome a CPI para eu poder ficar ouvindo, né, a live da CPI para eu poder ficar ouvindo enquanto eu trabalhava. E quando eu ouvia alguma coisa assim que era um ponto chave ou algum assunto que merecia um pouco de atenção, eu ia lá e anotava. Então, eu anotei algumas coisas aqui, pessoal, e eu queria estar compartilhando com vocês. Mas antes, eu peço encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like nesse vídeo, a ajuda de vocês é extremamente importante. E é graças à inscrição, ao like, à visualização de vocês que a velha mídia e a política podre do nosso país, né, a política que não quer que nós nos expressemos, graças a essas ações que vocês, a essas interações que vocês podem ter conosco, que produzimos conteúdo aqui, que é essa política podre, esses políticos podres, e que a velha mídia não vai conseguir nos calar. Né? Espero que eles não nos calem, pelo menos, porque é a liberdade de expressão e é a, a liberdade do brasileiro que está em risco. Então, pessoal, eu anotei algumas coisas e eu queria estar compartilhando com vocês que são as seguintes. A primeira coisa é que nos meus últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal, esse, se eu não me engano, é o quarto vídeo que eu posto aqui no canal, em todos os momentos, em vários momentos, eu defendo de que nós não devemos atacar de forma destrutiva as pessoas e que nós não devemos desejar, falar ou fazer com o próximo que nós não gostaríamos que fizessem conosco, né? Que fizessem, que falassem ou que pensassem de nós. Mas tem pessoas assim que é muito difícil você dar o outro lado da face, assim, sabe? Dar outra face, de você relevar, de você, sabe, aceitar aquelas determinadas coisas, falas e tudo mais. E duas dessas pessoas, sem dúvidas, é o Omar Aziz e o Renan Calheiros, que, olha, só de ouvir o Omar Aziz já me dava enjoo, já embrulhava o estômago, assim, quando eu tava ouvindo que era ele que tava falando, assim, eu ia lá na abinha que tava minimizada do Google Chrome e minimizava e multava o vídeo, a live da TV Senado, porque é horrível. O cara, ele o tempo todo ele faz palanque político, em nenhum momento ele foca na CPI. Sempre ele fala que ele tá salvando o país, que a CPI vai salvar o país e blá 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 blá. E cara, isso dá uma vertigem, dá um ódio no coração que é muito ruim de sentir essas coisas, pessoal. Então assim, ontem, no momento que ele estava falando, assim, nossa, tava horrível de ouvir, horrível. Os momentos que eu consegui ouvir e absorver alguma coisa realmente foi quando o Randolfo Rodrigues estava presidindo a CPI e o Renan Calheiros e o Omar Azia, né, que o povo chama ele de Omar Azia, porque ele causa uma azia muito forte de você ouvir aquele cara. Ele estava para fora da sala, não estava participando da presidência naquele, não estava exercendo a presidência da CPI naquele momento. Então, assim, a partir do momento que ele assume a condução da CPI, fica muito ruim ouvir. Muito ruim, porque ele tira as coisas do contexto, ele desvia assunto, ele fala abobrinha, ele só sabe fazer politicagem ali, falar mal do Bolsonaro e do governo, ele não consegue levar o diálogo e os questionamentos para o rumo que tem que ser levado à CPI. Então isso é horrível, pessoal, horrível mesmo. Eu queria compartilhar, deixar essa minha indignação com você, compartilhar com vocês essa indignação que eu tenho ao ouvir a voz daquele cara. É muito ruim saber que ele é um político corrupto, bandido, ladrão e que está impune ainda presidindo uma instituição, uma comissão parlamentar igual a essa que nós estamos tendo. Outra coisa, pessoal, é que foram coisas que aconteceram tanto na data de ontem, 3 de agosto, quanto hoje, 4 de agosto, que foram as seguintes. Teve um momento que o Randolfo Rodrigues ele falou sobre coincidência dentro da CPI. Eu não me lembro exatamente qual é o momento que ele falou, mas eu sei que foi ontem, no dia 3 de agosto, ele falou sobre coincidência. E tanto ontem quanto hoje eu notei uma coisa que é uma coincidência também muito, muito estranha.
que é o seguinte: em determinados momentos durante a condução da comissão da data de ontem, da data de hoje, eles entraram, a presidência da CPI e também a relatoria entraram em assuntos específicos e minutos depois saía matéria na CBN e na CNN, ou na CBN ou na CNN falando daquele assunto. Então, pessoal, era um assunto que tinha acabado de ser abordado dentro da CPI, onde os senadores, relator ou presidente estavam questionando as pessoas que estavam ali prestando depoimento, e o mesmo assunto surgia ou na CBN ou na CNN. E tanto o presidente em exercício que estava conduzindo naquele momento ou o relator deixavam claro que era a CBN ou a CNN que estava saindo aquele assunto, que tinha acabado de sair uma matéria naquele assunto. Daquele assunto lá nessas redes de informação, né? Porque a CBN e a CNN, pessoal, é tudo farinha no mesmo saco. É tudo da Globo ali, todo mundo sabe falar mal do Bolsonaro. Eu já compartilhei com vocês que é um lixo ouvir a CBN de manhã aqui na onde eu moro. Porque tem a pilantra da Miriam Leitão falando mal do governo, onde ela tinha que falar da economia, que o nome do quadro que ela participa é Dia a Dia da Economia, ela não fala da economia. Raríssimos são os momentos em que ela fala da economia. Praticamente todos os momentos ela puxa o assunto pro lado da presidência, especificamente da presidência, e fala mal dele. Aí ela fala que ele está cada vez mais impopular, que cada vez mais o Brasil está se revoltando contra ele, o que nós vemos e acreditamos que é totalmente o contrário. Sabe, pessoal? Então, assim, eu não sei qual é o planeta que esses vivem, que eles não enxergam que o Brasil está odiando essas pessoas. A maioria popular está odiando essas pessoas. Sabe? E eles acham que eles estão por cima da carne seca. O Omar Aziz e o Renan Calheiros falam o tempo todo que a CPI tem um grande apoio popular, que a CPI blá blá blá, que a CPI blá blá blá. Cara, eu não aguento esses políticos ladrão, que são bandidos, né? Esses políticos mau caráter, que desviaram dinheiro da saúde pública. Esses políticos específicos, governadores ali, que estão sendo investigados pela Polícia Federal, falarem coisas nesse sentido. É muito, muito ruim, pessoal. Muito ruim mesmo. Então, assim, hoje teve uma situação. Eu tô até aberto o site aqui da CBN agora. Em que hoje, no dia 4 de agosto, eles estavam investigando o coronel Marcelo Blanco, né? E eles fizeram um questionamento pro coronel Marcelo Blanco sobre ele ter feito um meio de campo entre o Dominguete e outra pessoa, sobre ele ter trocado mensagens com outras pessoas. E logo após esse questionamento ser feito, o Renan Calheiros falou ainda que tinha acabado de sair na CBN ou na CNN, em uma dessas duas redes, eu acredito que tenha sido na CNN, uma nota, uma reportagem falando detalhes sobre essa comunicação. Pessoal, esse tipo de coincidência não pode existir. E é por conta desse tipo de coisa que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a CPI. Porque, de acordo com a Polícia Federal, existiram vazamentos de pelo menos 8 depoimentos sobre a Covaxin. Então, assim, os detalhes foram investigados, inclusive, pela CBN. Cara, esse tipo de coincidência, que nem disse o senador Randolph Rodrigues, que ele falou, são muitas coincidências acontecendo aqui dentro, entre os relatos e tudo mais, não é possível que sejam apenas coincidências. Então, como que eles conseguem explicar esses vazamentos de depoimento? Que eram coisas que são assuntos que eram para ser de uso restrito dentro da comissão parlamentar de inquérito e veículos de comunicação como a CBN e CNN, que eu desacredito 100% em tudo que eles falam, publicam ou comentam. Então, assim, como que eles têm acesso a essas informações? Me fala. E chega direto no celular dessas duas entidades que são extremamente inocentes. Renan Calheiros e Omar Azia. Sabe? Então, pessoal, são coisas assim que eu vou falar pra vocês, cara. Olha, e outra coisa que me chamou a atenção, tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje, no meu horário de almoço e no final do expediente, eu tava dando eu tava rolando um pouco no chat da live da Folha, se eu não me engano, não me lembro agora. Tem um canal no YouTube que publica, que faz essas lives também. E eu tava
rolando um pouco no chat dessa live e tinha gente apoiando a CPI, apoiando o Renan Calheiros, apoiando o Marazi. Será que essas pessoas não têm acesso à informação para pesquisar e ver que são duas pessoas, são dois políticos corruptos e que roubaram demais? Falando mal do Bolsonaro, pessoal, beleza, fala mal do presidente, fala mal do governo, mas apoiar Renan Calheiros e apoiar o Maraziz é igual você apoiar o Otto Alencar, que não tem base nenhuma para poder se passar por médico. E que, inclusive, saíram várias matérias falando que associações médicas, se eu não me engano, repudiaram o tratamento que o Otto Alencar teve com a Nise Yamaguchi. Porque ele não tem nem CRM, se eu não me engano, alguma coisa assim. Sabe, pessoal? Então, assim, isso é uma coisa também que me deixou extremamente abismado. Como existem pessoas que apoiam esse tipo de coisa ainda, sabe? Então, é impressionante esse tipo de coisa. Isso é revoltante, pessoal, revoltante, tá? São vários os pontos que eu anotei aqui e eu vou tentar comentar um pouquinho sobre cada um deles. O Omar Aziz, ainda no dia de ontem, pessoal, ele disse que não existe mais verba para construção no Brasil, que não existe mais projeto educacional, que o governo não tem projeto, né? E que o governo não está fazendo nada. Mas o que ele não comentou foi que todos os projetos do governo de esquerda que foram implementados quebraram o país. Foram esses projetos sociais que quebraram o país. E que graças ao governo atual, não estou nem defendendo o Bolsonaro, eu estou falando sobre o que eu acompanho nas redes sociais. Nunca foram entregues tantas, pelo menos nos últimos governos, não conseguiram entregar tantas obras igual o governo atual entregou nesses últimos 2 anos. Toda semana você vê na rede social que tem obra sendo entregue. Então, eu não entendi quando o Omar Aziz disse que não existem projetos no governo atual. Que ele falou que o governo atual não está fazendo nada, que só sabe criticar a TSE, que só sabe criticar a TSF, que só sabe criticar a CPI, e que ele falou que não se sentirá em momento algum desafiado pelo governo e que não vão colocar medo neles, porque a CPI é suprema, a CPI pode tudo, faz tudo, fala tudo, e infelizmente ela pode fazer isso. Porque ela tem imunidade parlamentar. Todos ali têm imunidade parlamentar. Então, assim, pessoal, eu não entendo o que esse pessoal, ou Marazia, que Renan Calheiros em que mundo tá vivendo, em que Brasil estão vivendo, que não conseguem ver os projetos. Sabe? Então, assim, o auxílio emergencial salvou muitas famílias, pessoal, nessa pandemia. Teve muita gente mau caráter que pegou o auxílio emergencial e vai ter que devolver. Mas também tem muitas pessoas de bem que isso salvou vidas. Então, esse é um dos projetos de grande sucesso do governo, graças ao Paulo Guedes e ao grupo de ministros que o Bolsonaro colocou lá dentro. Então, assim, pessoal, outro ponto é que no dia de ontem, 3 de agosto, o reverendo Hamilton Gomes foi prestar depoimento na CPI. E assim, pessoal, eu fiquei surpreso mesmo, o quão leviano foram em falar o nome de Deus. Sabe, pessoal? Naquela CPI. E o tempo todo falavam de Deus, e o Omar Aziz quis citar a Bíblia. E assim, sabe, pessoal? Ver o nome de Deus é até pecado. Até a forma que eu tô falando agora aqui. Mas ver o nome dele ser usado tão levianamente assim, olha, aquilo pra mim foi o cúmulo. E inclusive pela Simone Tebet, que quis fazer um teatro lá, e ela que é aqui do Mato Grosso do Sul, que eu me envergonho de ter ela como senadora representando o Mato Grosso do Sul lá dentro daquela casa. Ela fez um showzinho e falou isso, e falou não sei aquilo, e falou o nome de Deus, e falou um monte de coisa, e falou que o reverendo Hamilton tinha que se sentir envergonhado por aquilo. E eles acham que porque o brasileiro tá vendo, alguns brasileiros estão vendo, que se eu não me engano dá até 25 mil pessoas simultaneamente assistindo essa palhaçada, esse circo. Enquanto os brasileiros estão vendo, eles acham que aquilo ali a gente não vai identificar que é uma encenação, que eles estão querendo se passar por pessoas que eles não são. Então, assim, ontem, sabe, foi o cúmulo quando eu ouvi isso. E, inclusive, a Simone Tebet, tá, essa senadora que eu me sinto extremamente envergonhado de saber que ela é do Mato Grosso do Sul, tentou incluir também o nome da primeira-dama nos questionamentos.
Porque só atacar o Bolsonaro já não é mais o suficiente. Vão atacar a esposa, os filhos dele eu sei que não são flor que se cheire, então deixa esses caras pra lá, não vou nem comentar. Mas vou começar a atacar a primeira-dama, que tem projetos de inclusão para pessoas portadoras de necessidades especiais, como por exemplo surdos, mudos. Então esse é mais um projeto, Omar Aziz, não sei em que mundo você está vivendo, mas esse é mais um projeto que está andando e funciona. Então assim, a Simone Tebet ter feito isso ontem, ter feito um showzinho falando o nome dele, né, de Deus, tentando incluir a primeira-dama nos questionamentos e querendo incriminar ou apontar dedos ali, pra mim, olha, ontem isso foi o cúmulo do dia de ontem, tá, pessoal? E também no dia de ontem, o que me assustou bastante foi o reverendo, né, reverendo Hamilton Gomes, ter se envolvido, pessoal, sabe, em algo tão cabuloso como uma mutreta dessas, que de venda de vacinas, intermediação, porque no dia de ontem ficou muito nítido que ele não fazia a ideia do que ele estava falando, de como ele estava falando, por que ele estava falando. Então ficou muito nítido até para mim, que sou apoiador do governo atual, igual eu já comentei nos meus vídeos anteriores, sou uma pessoa conservadora de direita. Ficou para mim muito claro que aquele cara ali estava envolvido com coisa errada. Sabe, pessoal? Então assim, um pastor, sabe, um reverendo se envolvendo em coisas desse jeito assim, sabe? É muito ruim. É muito ruim mesmo, pessoal. E hoje, no dia de hoje, tiveram alguns questionamentos. Hoje, 4 de agosto, tiveram alguns pontos assim que eu anotei, que eu falei, não, cara, não é possível. O tempo todo, eles estavam tentando descredibilizar as Forças Armadas. Porque o tempo todo estavam atacando as Forças Armadas. Porém, pessoal, eles estão espertos agora. Porque desde que os generais das Forças Armadas fizeram aquela nota de repúdio às declarações do Omar Aziz, tá? Que você consegue encontrar aqui na internet, é só você pesquisar lá. Nota de repúdio Forças Armadas a declarações do Omar Aziz. Vocês vão encontrar essa nota completa, tá? O Omar Aziz e essas estrelinhas da CPI estão um pouquinho mais pianinhos, com a crista um pouquinho mais baixa. Tanto que agora eles falam mal das Forças Armadas, criticam, descredibilizam as Forças Armadas, só que logo em seguida eles jogam um pouquinho a moral para as Forças Armadas. Falam assim, as Forças Armadas, porque não sei como que eles se sujeitaram a isso, com corruptos, não sei o que. Mas eu acredito nas Forças Armadas, eu confio. Eles jogam desse jeito, porque bateu um medinho, entendeu? E outra coisa, pessoal, outra coisa assim, é que o coronel Marcelo Blanco, ele, por mais que ele seja da reserva, eu não consigo entender como é que um coronel das Forças Armadas deixa insetos como Renan Calheiros e Omar Aziz falarem grosso com ele no meio de uma CPI. Falarem, vão me perguntar as coisas concretas, eu vou responder, mas vão me deixar responder. Porque, pessoal, o Renan Calheiros, principalmente, não deixa o cara responder. Ele foi enfiando uma pergunta atrás da outra, e quando ele ia responder ou contextualizar a resposta para que ficasse claro para o Brasil, eles cortavam o cara e já enfiavam outra resposta, outra pergunta que estava totalmente sem nexo. Então, assim, cara, não é possível que essas pessoas que estão indo ali na CPI prestar depoimento se sujeitem a isso sem poder falar nada. Cara, impressionante isso, pessoal. Impressionante, assim. Isso me revoltou demais. Sabe? Hoje mesmo, tem um senador lá chamado senador Rogério, que eu vou até achar aqui no Twitter, pessoal. Que eu não aguentei, pessoal. Hoje eu até fiz uma publicação desse cara, porque, olha, é impressionante. Rogério de Carvalho, senador Rogério de Carvalho. Esse senador hoje, enquanto fazia um questionamento pro Coronel Blanco, ele fez a seguinte pergunta: você sabe quantos anos eu tenho? Aí o Coronel Blanco falou que não, óbvio, né? Eu tenho 53 anos. Sou médico e lido com pessoas a minha vida inteira. E eu sei quando alguém está mentindo e você está mentindo. Cara, isso é uma calúnia. Sabe? Você está apontando algo como uma pessoa, você está... você não pode fazer isso. Apontar o dedo pra pessoa e falar, você está mentindo, eu sei que você está mentindo e você não vai provar nada ao contrário. Você não pode falar algo de uma pessoa sem ter prova. Pô, como que você faz isso? Denuncia uma pessoa sem ter prova. Sabe?
Aí, eu até postei no meu Twitter hoje, pessoal. Até postei no meu Twitter hoje. Marquei, inclusive, o senador Rogério de Carvalho, tá? Coloquei assim, ó. Eu não sabia dessa atribuição dos médicos, de serem peritos em expressões faciais e conseguirem identificar mentira que nem o senador Rogério disse na CPI, onde acusou o Coronel Blanco de estar mentindo o dia todo. Impressionante como, cada vez a CPI vira a CPI do circo. Cada vez mais ela se mostra ser a CPI do circo. Então ele acusou, você está acusando a pessoa sem provas. Você apontar o dedo e falar assim, ó, você está mentindo. Mas com base em que você vai falar isso da pessoa? Então assim, cara, isso é uma coisa que me deixou abismado hoje, pessoal. Abismado mesmo. E aí, sobre o acontecimento de hoje, né? Do nada, o Omar Azia disse que a CNN tinha acabado de publicar uma notícia relacionada a um assunto que naquele exato momento a CPI estava debatendo com a pessoa que estava prestando depoimento. Pessoal, coincidência? Não é possível isso, sabe? Então é por conta de coisas como essa que a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar esses vazamentos dos depoimentos enviados para a CPI da Covid-19. Então assim, pessoal, tá cada vez mais difícil não dar credibilidade para essa CPI. Muito difícil. E tá cada vez mais difícil nós, como brasileiros, engolirmos isso que esses caras estão querendo enfiar a goela abaixo na gente. E é mais difícil ainda saber que tudo que está acontecendo ali é com o meu dinheiro de contribuinte, o dinheiro dos seus familiares, dos seus entes, sabe? E que o objetivo ali, na verdade, que pouquíssimas as pessoas que estão ali têm o objetivo realmente de tentar apurar realmente o que aconteceu de errado durante a CPI. Mas não, eles querem encontrar coisas que relacionem o Bolsonaro, especificamente o Bolsonaro, às atitudes erradas das pessoas, das mutretas que tentaram ser enfiadas no Ministério da Saúde e que nenhuma foi provada que realmente aconteceu. E, inclusive, eu publiquei hoje nos meus horários livres de horário de almoço agora à noite várias coisas no meu Twitter falando mal da CPI. Várias hashtags. Barroso na cadeia, CPI do circo, sabe? Senado Vergonha Nacional, CPI Vergonha Nacional. Então, várias coisas eu compartilhei. E tem várias e várias coisas, pessoal, que eu fico compartilhando no meu Twitter. Então, o link do meu Twitter vai estar aqui na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo. Então, me segue lá, tá? Eu vou compartilhar muita coisa da CPI, porque agora eu tô tentando me envolver mais nesse mundo político. Então, me segue lá. Dá essa força gigante. De novo, deixa o seu like e a sua inscrição aqui nesse vídeo. O seu like aqui nesse canal e a sua inscrição. O seu like aqui nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Minha cabeça já tá parando de funcionar hoje, estou muito cansado. Então, assim, pessoal, vou continuar tentando trazer esse tipo de resumo para vocês, assim, que é muito, muito vergonhoso. Essa CPI tá cada vez mais vergonhosa, pessoal, mais vergonhosa. E assim como a vergonha que nós sentimos da CPI está cada vez mais aumentando, também está aumentando a vergonha que nós estamos sentindo do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e dessas Supremas Cortes que nós temos no nosso país. Que a maioria é de esquerda. A maioria das pessoas que estão presidindo ali são de esquerda e que não foram escolhidos por nós. Então não têm o direito de falar pelo povo. Eles não têm esse direito de falar que representam o povo, sendo que nós não votamos nesses bandidos. Sabe? Eu tenho uma amiga minha que é advogada e ela até fala, Caio, você não pode falar do STF, você não pode falar de juiz, você não pode falar do TSE. Mas, pessoal, não dá. Tem hora que não dá. O brasileiro precisa falar. Se o brasileiro se calar, a gente vai ter que aceitar toda essa trupe de bandidos que vão acabar presidindo o nosso país se nós perdermos a nossa liberdade de expressão e perdermos a nossa liberdade como um todo. Espero que fiquem todos bem. Não deixe de conferir o seu like, o seu like aqui nesse vídeo, a sua inscrição no meu canal. Me dá essa força, pessoal, muito grande. Me segue no Twitter que eu vou estar o dia todo compartilhando conteúdo. O dia todo não, né? Antes do meu horário de expediente, no meu horário de almoço, depois do meu horário de expediente, eu vou estar compartilhando conteúdo ou compartilhando publicações, fazendo retweets de conteúdos relacionados à CPI, ao STF e ao governo federal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo vídeo, pessoal.